Bom dia, caríssimo, caríssima. E queremos trazer a meditação de hoje do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 1 ao 12. A gente sempre usava aqui o espaço para falar 10 minutos, mandando esse bom dia especial, sobretudo num dia tão importante. A gente hoje estamos celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas também fazendo a memória de dois homens que foram vítimas da violência, o caso do meio ambiente, o caso do Bruno e do Dom. E a gente tem o Evangelho de hoje, diante da realidade desse mundo, o Evangelho de Marcos capítulo 12, 1 ao 12, quando Jesus fala sobre os vinhateiros homicidas. A gente, quando fala em homicídio ou fala na morte de alguém, no assassinato e etc e tal, a gente sempre percebe o grau da violência. E sempre a violência que bate à porta da gente aqui, sobretudo no nosso querido Rio de Janeiro, nossa querida Baixada Fluminense, a gente vê algumas operações policiais que usam sem medida a força, e também o contrário, policiais vítimas, de uma política, da falta de política social, a falta de política de investimento na educação, na formação, na opção de trabalho, de emprego, opção de lazer para a juventude. E você vê aí toda a violência que tomamos conta e não percebemos que está todo dia acontecendo. E a alegoria da vinha fala de alguns que foram confiados a tomar conta daquele espaço, daquele momento ali. A gente faz memória aí. E não podemos nunca ler essa alegoria, nunca podemos meditar nessa alegoria sem olhar para o texto de Isaías capítulo 5, quando temos o Cântico da Vinha. Jesus, quando ele vem trazendo aquele contexto em que o Senhor manda, vamos dizer assim, um funcionário, dono da vinha, facilmente nós interpretamos como o povo de Israel. Nós, como comunidade de fé, nós, como praticantes da fé católica, da fé evangélica, da fé cristã, quantas vezes nós somos os assassinos da vinha? Quantas vezes nós nos colocamos como donos das nossas pastorais, nossos grupos? Quantas das vezes nós exigimos comportamento ético-moral e um moralismo hipócrita em nossas comunidades? Uma das frases que mais se falava, hoje escuto menos, mas ainda escuto: quem estiver preparado para comungar, se aproxime. Quando falam isso na missa, eu nem chego perto da comunhão, porque eu nunca estou preparado. Na verdade, nós nunca estamos preparados para o encontro com o Senhor na Eucaristia, ou tampouco preparados para encontrá-lo também no irmão pedinte, no irmão que é assassinado, no irmão que sofre todo tipo de preconceito. E às vezes nós sempre queremos nos colocar como os santos, os bons. Sempre nós nos identificamos nesse texto, já que o texto não tem nome, O vinhateiro não tem nome, os vinhateiros homicidas não têm nome. Também os funcionários que vêm do rei, nem o príncipe tem nome. Nós sempre nos colocamos como nós somos aqueles que são os perseguidos. Mas será que nós não somos os assassinos que estão aí na comunidade de fé, batendo, espancando, tomando para nós a vinha do Senhor, a vida do Senhor como se fosse nossa? Diante da realidade do mundo violento e violado, diante da realidade da comunidade de fé, onde cada vez mais percebemos líderes religiosos preocupados em manter um status, em manter uma posição, em dizer minha comunidade, diante dos discursos moralistas e hipócritas, às vezes, hoje eu li um artigo do Padre Zezinho que dizia: faltar a missa ao domingo é pecado?
Depende. E depende muito mesmo, porque por N motivos, milhares de motivos, há falta da missa. Aí eu recordo aqueles que trabalham de escala, aqueles que estão com familiar doente, aqueles que não têm condições, estão acamados, e outros mais que estão, às vezes, desacreditados nas suas comunidades, desacreditados nas suas igrejas, nos seus grupos pastorais, e outros mais que não se sentem motivados porque o vinhateiro homicida está presente, violentando e violado. Talvez a gente, quando vai falar desse evangelho, tem que fazer uma meia-culpa, tem que fazer uma reflexão, se perguntando, se interrogando, se não somos nós os vinhateiros homicidas em nossas famílias, se não somos nós os donos da razão e da verdade, segundo nossa própria interpretação. Na verdade, ninguém quer perder. Ninguém quer dizer, olha, eu errei. Jesus, quando conta essa parábola de hoje, não é para dizer, olha, Israel é malvado. Olha, esse tipo de religião não presta. Pois, como nós já discutimos outras vezes aqui no grupo, aqui na pastoral, aqui no nosso movimento, Jesus não vem fundar religião nenhuma, nem tampouco criar instituições. Ele vem para dar um novo pano, um novo rosto para o modo de ser, se relacionar com Deus. E talvez nos falte isso. Uma relação direta, uma relação proposta. Isso sem abandonar a comunidade. Sem deixar se tocar pela ação de Deus, já que ontem nós celebramos a Santíssima Trindade. O Evangelho de hoje, logo depois da Santíssima Trindade, nos faz perguntar até que ponto Deus é o nosso dono ou nós somos donos de Deus. Aí lembro lá de Paulo VI, quando dizia que ninguém é dono de Deus. Eu lembro claramente no contexto que nós devemos levar a espiritualidade, a religiosidade, não com o nosso rosto, mas com o rosto proposto pela igreja, com o rosto proposto por Jesus, com o rosto proposto pelos evangelhos. Não segundo a minha vontade, é aquilo que o Padre Zezinho fala. No passado se dizia Deus disse, depois Deus quis dizer, e agora Deus me disse. Bom, paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, por ter me ouvido até aqui. Se você gostou desse áudio, compartilhe, mande um comentário para nós. Nos ajude a voltar no tempo, matando saudade lá das nossas primeiras pregações no WhatsApp. E agora, hoje, matando um pouco de saudade, celebrando a vida de Dom e de Bruno. Dom Felipe e Bruno. Deus nos ajude, nos abençoe. Lembrando que aquilo que Leonardo Boff disse lá na Diocese de Nova Iguaçu, na campanha da paternidade, devemos sentir a terra como fosse nossa mãe, cuidar do meio ambiente como se fosse necessário. Também isso nos ajuda a pensar no Evangelho de hoje, o Evangelho que nos faz se interrogar até que ponto nós não somos os vinhateiros homicidas, até que ponto nós não somos aqueles que expulsam, que matam aqueles que vêm de fora da comunidade. Deus nos ajude e nos abençoe, que rezemos sempre nessa comunhão para que possamos nos manter fiéis. Que Deus nos inspire. Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Daniel Nonato.